Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vim tirar algumas dúvidas, tá? De algumas jovens, algumas mulheres que estão me perguntando bastante, tá me mandando mensagem lá no Instagram sobre como eu descobri o nódulo na mama. E aí eu vim dar algumas dicas e contar pra vocês um pouquinho do processo nesse vídeo, tá bom? Esse vídeo é super interessante, então fique até o final porque vai ter muitos detalhes. E depois na descrição eu vou deixar os vídeos da biópsia, da punção e da cirurgia aqui pra vocês, tá? Que quer ver, que vai ter que fazer cirurgia ou que descobriu um nódulo, tá bom? Tem vários vídeos aqui meu respondendo perguntas e vídeos pós esses passo a passo, tá bom? Do que foi acontecendo. Então, como eu descobri? Eu descobri fazendo o toque eu mesma no banheiro com um sabonete. Na faculdade estava tendo uma palestra sobre câncer de mama e aí eu assisti a palestra, tudo, e eles estavam dando uma pulseirinha. Eu assisti a palestra só para ganhar a pulseirinha, eu acho que dava um chocolatinho, e aí eu fiquei lá para assistir. E aí quando eu cheguei, eu fui tentar fazer para ver se tinha alguma coisa. Mas na palestra eles falaram que poderia aparecer esse nódulo quando a menina tá perto de menstruar, ou poderia ser que teria que tirar, ou seria um cisto, um nódulo, ou uma calcificação. Então, assim, para não se assustar. E é isso mesmo, tá? Então não se assuste se você encontrar alguma coisa. Mas aí eu fiz e eu achei estranho. Aí eu falei, nossa. E aí passou dias, fiz de novo, continuava. E já tava meio grande. E aí eu fui no médico, tudo, e aí me pediram pra fazer a ultrassom de mama. Quando eu fiz a ultrassom de mama, falaram que era um nódulo e pra mim ir acompanhando, porque ele tinha 2 centímetros, então ele era redondinho assim. E aí eu ficava encafifada, falava, nossa, e se esse negócio virar câncer? Porque daí eu comecei a procurar as coisas na internet, né, eles falam o que que é. E aí comecei a ficar com medo, aí eu chorava, e aí eu tinha medo, depois eu esquecia. E como o acompanhamento era de 6 em 6 meses, então eu ficava assim, meio mal por algumas semanas e depois esquecia. Às vezes esquecia até que tinha que voltar depois de 6 meses, porque como passava tanto tempo, às vezes esquecia e às vezes ele desligava, né? Uma semana antes, 2 semanas antes, ó, você tem exame, não esquece. E aí que eu relembrava. Então eu fiquei assim por mais ou menos 2 anos nesse dia, de 6 em 6 meses, fazer esse acompanhamento só com a ultrassom. E aí crescia coisa assim de milímetro, então ficava 2,1 milímetro, então crescia pouquinho. Mas aí depois desses 2 anos começou a crescer muito rápido. Tipo, em 6 meses cresceu quase 2 centímetros, já tava 4 centímetros. Então ele tava maior e mais gordinho. Mas ele era bem durinho, sabe? E ele era meio móvel, assim. E aí eu comecei a ficar encafifada. E quando deu 4 centímetros, aí pediram pra mim fazer a punção. Aí eu fiz o processo da punção, só que na punção deu um nome lá, deu um aumento. Aí pediram pra mim fazer a biópsia pra ver o que que era, porque daí que a biópsia tira um pedacinho, né? Porque a punção só tira como se fosse um líquido, né? Agora na biópsia tira um pedacinho. E aí pediram pra mim fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, eu tive que esperar 15 dias pra sair o resultado. E aí depois de 15 dias eu voltei. Aí, antes de fazer a biópsia, eles fizeram exame assim com a mão mesmo e com a ultrassom, num lugar mais profissional. E aí falaram assim que eu só ia ter que fazer a biópsia se tivesse alguma característica de câncer, coisa maligna, assim. E aí eu fiquei tranquila, né? Porque eu falei, acho que não é nada disso. Aí na hora que pedi pra fazer a biópsia, eu fiquei com o coração gelado. Falei, ai meu Deus, será que aí agora, não sei o quê. Eu fiquei com um monte de coisa na cabeça. Então, assim, eles não tiveram sabedoria, porque tinha um monte de estudante onde que eu fiz. Então, cada um falava uma coisa, cada um queria fazer do jeito que tava fazendo, queria aprender, apertar, ver. Então, assim, foi bem chato, sabe? E aí eu já tava toda sentimental, toda mal, e aquele monte de gente em volta, então aquilo parece que piorou a situação. Mas enfim, aí pediram pra mim fazer a biópsia nesse mesmo dia. Aí mudei de sala, foram fazer a biópsia. Na biópsia, eles dão anestesia geral. Na punção, eles não dão. Aí eles me deram anestesia geral, não, local. Na cirurgia foi geral. Aí deu local. Aí você vira o rosto, você nem sente, você só escuta o barulho, sabe? O que você vai sentir meio doloridinho é no outro dia. Que fica meio roxo, meio, sabe, como se você tivesse trombado em alguma coisa. E aí eu fiz a biópsia, depois de 15 dias saiu o resultado. E no resultado tinha dado uma alteraçãozinha. Aí eles falaram pra mim se eu tinha vontade de
de fazer essa remoção do nódulo ou se eu queria esperar mais um pouco. Aí eu falei, não, quero tirar, né? Porque eu já tinha medo, já tava grande. Eu falei assim, se eu for esperar mais um pouco, eu ter que passar pelo processo de novo, tudo de novo, de fazer biópsia, punção e um monte de exames. Se já tá pra fazer, vamos fazer. E eu fiz pelo SUS, todos os exames e a cirurgia também. Então, se tivesse que pagar, seria muito caro. Então, eu falei, não, vamos aproveitar. Se o SUS tá fazendo, vamos que vamos. E aí, depois de 15 dias já marcaram minha cirurgia. Então, peguei depois de 15 dias, depois de 15 dias já era minha cirurgia. E aí eu tava assim, meu Deus, eu vou fazer cirurgia. E aí eu procurava vídeo, procurava as coisas, e cada hora era uma coisa. E aí, meu Deus. E o meu tinha dado BIRADS 4. E esse negócio do BIRADS é uma coisa que fica na nossa cabeça. Porque quando você faz exame, mesmo quando você faz a ultrassom, sem você ter feito punção, sem você ter feito biópsia, eles colocam o número do BIRADS que tá. E o meu começou com o BIRADS 2, que fala, BIRADS 2 é que não tem probabilidade de ser câncer, não ser maligno. BIRADS 3, já tá chegando lá na coisa ruim. BIRADS 4, fique atento, porque... E aí, BIRADS 5, aí eu fiquei apavorada, porque deu BIRADS 4. E eu, meu Deus, e agora eu vou fazer essa cirurgia e depois na hora eles podem... E eu fiquei pensando um monte de coisa, porque eu fiquei procurando na internet. Mas aí eu falei, não, decidi, não vou pensar mais, comecei a tentar ficar tranquila, mas a gente ainda fica meio mexida, né? Porque é uma cirurgia. E era anestesia geral. Aí eu falei, eu vou dormir. Aí eu comecei a ficar com medo da anestesia. E aí eu tinha medo de fazer acordada, tinha medo de fazer dormindo. E graças a Deus foi dormindo, gente, que eu não senti nada. Foi o sono mais gostoso que eu tive na minha vida. Sabe, quando colocou lá, apaguei, não vi nada. Não vi o processo, não vi cortando, não vi nada. E aí acordei só depois que a cirurgia já tinha feito, já tava já separadinha lá, deitadinha. E aí fiz a cirurgia e depois de 15 dias também saiu o resultado da biópsia. Aí depois de 15 dias eu voltei. A cirurgia, gente, foi super bem feitinha, assim, não dá nem pra ver a cicatriz. Tem outros vídeos meus falando mais específico, agora eu tô falando assim meio por cima pra você entender. Não dá nem pra ver, né? É notável, porque fez pela auréola da mama. Então, assim, ficou bem discreta. Não ficou roxo, nada, sabe? Eles deu o ponto assim. Então, depois que caiu os pontos, ficou assim, normal, bonitinho, tudo certinho. Aí, depois de 15 dias, eu voltei. E era nódulo, era um fibroadenoma. Então, eu não precisei fazer nenhum processo de quimioterapia, rádio, nada. Depois, agora eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses, né, pra ver. E apareceu outros na outra mama. Só que daí eu tô tranquila, porque eu já sei como é o processo, eu sei como que vai ser. Então, assim, não adianta se afobar, porque se você se afoba, começa a dar problema no estômago, dor de cabeça, começa a dar vários outros problemas. Você começa a surgir outros problemas além desse probleminha. Porque não pode apavorar, entendeu? Porque não é assim de uma semana pra outra que vai virar alguma coisa ruim. O negócio é o que é, entendeu? Mas é bom ir, não pode deixar de ir, tem que ir. Você vai lá, viu que sentiu alguma coisa? É importante ir, é importante se cuidar. Porque talvez se eu tivesse demorado mais tempo pra ir, aí estaria maior, aí talvez teria que a cirurgia fazer um corte maior. Então, assim, é importante quando você descobre no começo, pra você cuidar e fazer os processos, né, tudo certinho. Então, assim, não ter medo. Ir lá tranquilo. O processo, assim, de fazer a ultrassom, assim, as primeiras vezes é meio invasivo, você sente vergonha, é bem chatinho. Mas depois, conforme você vai indo, você vai sabendo como que é, você vai ficando mais tranquilo. Então, assim, as primeiras vezes que eu fui, foi, tipo, chatinho, sabe? Tipo, saía de lá com uma vergonha, era uma sensação ruim, sabe? Mas aí depois, vai que vai. Você sabe que é pro seu bem, você sabe que vai te ajudar. Então, aí você deixa toda a vergonha de lado e faz. Tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida diferente do que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu vou deixar na descrição, tá? Os outros vídeos que já tem. Então, tem o vídeo falando sobre a punção, tem sobre a ultrassom, né, que foi o primeiro procedimento, depois sobre a punção, depois sobre a biópsia e tem da cirurgia. E da cirurgia, o que eu acho interessante esse vídeo é porque tem as etapas, sabe? O primeiro dia, como eu tava, o segundo dia, como eu estava, o terceiro dia, como eu estava. Então, porque no primeiro dia fiquei assim meio zonzinha, dormindo, tudo. Segundo dia tava parecendo que eu podia fazer tudo. No terceiro dia eu tive uma dor de cabeça muito forte por conta da anestesia geral. Então, é comum ter. Então, fez que nem um pi dentro da minha cabeça, sabe? Mas foi por conta da anestesia geral.
E aí no quarto dia já fui ficando melhor. Quando deu tipo mais ou menos 7 dias, parecia que eu queria fazer tudo, que eu podia fazer tudo. Mas aí eu esperei certinho, uns 15 dias, não peguei peso, não levantava o braço acima do ombro, não penteava o cabelo, pedia pra minha mãe pentear. Tomar banho também eu pedi ajuda. Então, assim, tem as regrinhas, se você segue, você, ó, com 15 dias tá joinha. Mas aí você vai esperar ainda uns 7 meses pra assumir completamente, porque antes você vai sentir como se tivesse ainda o nódulo lá dentro, porque vai formar que nem umas fibras, como quando a gente machuca não faz casquinha, então é como se fosse formar uma casquinha por dentro. Então você vai sentir como se tivesse alguma coisa dentro, mas não tem nada, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho, até o próximo vídeo.